Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Case de Fracasso. Gurizada, é o seguinte, uma das coisas que eu mais tenho pensado ultimamente, olha que loucura, é sobre a vida, né? Sobre viver, sobre estar vivo, o que é a vida, o que é a morte, né? Recentemente um amigo que, né, de longa data, que até perdi um pouco o contato depois da época do quartel, né? Um cara muito gente fina, muito gente boa, cara muito parceiro, que é o William Franz. Esse episódio já quero arrancar já dedicando ao William Franz, a sua família, né? Que sejam fortes, né? Um cara novo, né? Um cara da minha idade, que infelizmente por problemas de saúde veio a ter o seu passamento agora em fevereiro. E, cara, sempre que eu perco um amigo, né? Ou vejo que uma pessoa jovem vem a falecer, aí eu me pego pensando muito nisso, né? Sobre a vida, sobre o que é a vida, cara. O que é... Qual o sentido? Sabe aqueles questionamentos sem resposta? Que a gente tem isso na cabeça muitas vezes, mas a gente acaba deixando no fundo de uma gaveta da nossa cabeça, num cantinho dos pensamentos, e se pega pensando assim de vez em quando, mas se sente um pouco intimidado às vezes por essas indagações, né? E eu tava pensando nisso hoje, cara, muito. Sobre algumas coisas, né, que o pessoal costuma dizer, né? Por exemplo, a vida é um sopro. Cara, é complicado, né? É uma maneira de se confortar, dá pra se dizer assim, né? Que a vida é um sopro, como se a vida passasse muito rápido. E geralmente isso passa muito pela intensidade e pela velocidade com que as coisas vão passando pelo nosso dia, sabe? E muitas vezes a gente acaba pensando muito, né, na consequência e deixa de viver alguma coisa. Não que isso seja errado, tá? Isso é uma maneira de poder ter mais um dia de vida, muitas vezes pra gente se resguardar para coisas futuras, né, planejamento, porque as vivências são muito diferentes. É muito diferente uma pessoa, por exemplo, que na casa dos 20 e poucos que já tem família, e uma pessoa na casa dos 20 e poucos que não tem nada a perder, né? O famoso a vida é uma só. E nisso tem coisas que vai ter que abrir mão para poder realizar, outras já não tem esse recurso, acaba tendo que abrir mão de viver algumas coisas, mas é muito colocado pressões em cima disso, né? E, tipo, a pessoa, o jovem, né? Vamos dizer o jovem, né? Que não tem nada a perder na vida, ele vive intensamente momentos, mas o futuro, muitas vezes, ele vai se ver sozinho. Enquanto o jovem que já tem família, essas coisas assim, acaba tendo que abrir mão de muitos sonhos para se dedicar à família, a projetos para futuro, e isso acaba gerando alguns bloqueios para algumas atitudes a serem tomadas, e tudo isso influencia na maneira como a gente vê a vida. Eu tava pensando, né, tava refletindo sobre uma frase que me gerou um certo fascínio, me gerou um certo medo na primeira vez que eu ouvi, né, que lá em meados de 2005 eu morava em Tapes, né, e eu tinha
tinha um professor que eu gostava muito da aula dele, que era o professor Marcos Kran, né, que ele era professor de filosofia lá no Colégio Patrício. E ele sempre trazia provocações pra gente na aula, trazia referências de filmes, de livros. E teve uma frase que ele colocou numa aula que... Sabe aquela frase que tu escreve e parece que por mais que tenha ali o teu manuscrito, parece que ela brilha como se fosse um display dentro da tua cabeça e ela ecoa. Que é uma frase que tem no filme Troia. A frase é a seguinte, abre aspas: o homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Fecha aspas. A primeira vez que eu ouvi isso, eu levei um tempo pra digerir, porque, cara, um adolescente na casa dos 14, 15 anos, ele não pensa muito em refletir, ele quer passar de ano, ele tá preocupado com a nota na prova. Mas o impacto que essa frase gerou em mim foi algo monstruoso, porque foi a primeira vez que eu refleti sobre a palavra eternidade. Pra vocês terem noção, na época eu lembro que a palavra eternidade, né, o derivado de eterno, né, a primeira vez assim falar em eterno foi no filme do Pelé é Eterno. Aí eu fui entender que eterno significa para sempre. Só que o para sempre, ele tem um prazo de validade pra gente. Existem coisas que atravessam gerações e são lembradas, né? São conduzidas, né, junto com a linha temporal do longo da história. A gente tem, por exemplo, vamos lá, os dinossauros, o conceito de Deus, Jesus Cristo, exemplos negativos que atravessam gerações também. Cara, por muitas e muitas gerações vai ser discutido o nome de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Mao Tse Tung, Gengis Khan. Vai ter nomes como Madre Teresa de Calcutá, atravessando gerações, porque são pessoas que deram um significado tanto negativo quanto positivo para suas vidas e fizeram questão de que isso fosse reproduzido. E aí eu comecei a pensar sobre: será que nós humanos temos a obrigação de deixar algum legado? Ou a nossa mediocridade, eu falo mediocridade no sentido no sentido real da palavra. Mediocridade vem de médio, né, que é aquele cidadão comum, né, o cidadão padrão, batedor de cartão, que vive uma rotina normal, que vai tendo sua família, vai contribuindo, vai fazendo a sua contribuição e vai acabar, digamos, num anonimato, né? E eu tinha muito medo disso, sabe? Quando eu era piá. E quando a gente é novo, a gente é meio que idealista, a gente começa a pensar muito no que vai ser o nosso futuro. Será que nós vamos conseguir realizar nossos sonhos? Qual o preço que eu vou ter que pagar para realizar meus sonhos? O que eu vou ter que abrir mão? E aí, cara, eu entro numa coisa que tem gerado um grande debate, que é sobre o filme dos Mamonas Assassinas, tá? O que acontece? É um filme que vem sendo muito criticado recentemente pela narrativa, pela maneira com que a narrativa foi construída, tá? Assim, eu já vou avisar de antemão, eu não assisti o filme e não tenho a mínima pretensão de assistir, em respeito ao meu sentimento pelos Mamonas Assassinas, né? Pelo carinho que eu tenho pela história da banda e principalmente por não conseguir ver a história
e fantasiar uma coisa que não existiu. Eu vi um comentário numa publicação de uma análise, eu não vou conseguir identificar agora o autor do comentário, porque senão eu teria que olhar todos os vídeos que eu olhei sobre o filme, todas as críticas negativas a respeito do filme dos Mamonas Assassinas. Mas eu vi um comentário que me chamou muito a atenção e entra naquilo que a gente estava conversando antes. Que qual o problema em ser medíocre? Sabe? Qual o problema de ser medíocre? Assim, tipo... antes de serem os Mamonas Assassinas, o Bento, o Sérgio e o Samuel, eles eram um trio de amigos que tocavam rock, faziam rock na década de 80 pra 90. Aí, num show da banda em Guarulhos, o Dinho subiu no palco, começou a cantar num inglês macarrônico, os caras curtiram, se divertiram e ele ficou na banda que na época se chamava Utopia. Aí com o Dinho no vocal eles começaram a se levar ainda mais sério, né? Buscando sucesso, lidando com os fracassos que toda banda de qualquer gênero vai ter antes de adentrar no mercado e se encontrar. Dificilmente saíam do seu gueto, né? Dali do seu entorno, que era Guarulhos, e venderam só ali 100 unidades do disco que eles gravaram. Só que eles tinham um diferencial que contrastava com essa coisa sombria do rock dos anos 80. Que eles tinham um senso de humor muito, muito apurado, eram muito criativos, e ficou claro pro produtor, o Rick Bonadil, né? Que isso aí ficou muito óbvio para ele, que esse lado deveria ser explorado, né? E o Rick Bonadil, recém começando no mercado, tinha um estúdio e tal, onde os caras da Utopia, né, ensaiavam. E aí começou esse fenômeno, sabe, de uma coisa espontânea, sabe? Os caras não pensaram assim, lógico, eles tinham a pretensão de viver como músico, de viver de música, sabe? E aí o que acontece, cara? Isso gerou uma certa... Foi um grande risco, foi meio que um all-in, né? Porque eles abriram mão totalmente, arriscadamente, para viver de uma forma disruptiva do que era o mercado fonográfico da época. Tipo, era aquela coisa das camisetas pretas, que vinha daquele período New Wave, meio gótico, vinha surgindo o grunge, o punk rock voltando a ficar em evidência, e eles faziam letras irreverentes e tocavam completamente coloridos, fantasiados. Um suco total, assim, de anos 90, cara. Aí veio o sucesso, shows lotados por todo o Brasil, pico de audiência na TV, tudo isso teve um preço alto, cara, porque quando eles foram em busca da carreira internacional, indo para Portugal, aconteceu um acidente que veio a ocasionar no falecimento de todos os integrantes da banda, membros da equipe técnica da banda e os funcionários que estavam pilotando o Learjet. Até na sequência, veio algumas bandas que tentaram explorar essa coisa do humor, né, da irreverência, tipo o Virguloides, o Banda Vagabundos, P.O. Box, como é que é, Think About, mas passou rápido. E assim como muita gente que viveu, né, a contemporaneidade junto com os Mamonas Assassinas, eu me pego pensando frequentemente sobre o que seria dos Mamonas se não tivesse acontecido o acidente. Porque eles são lembrados até hoje pelo que eles foram. E se... Cara, por que eu fico revoltado com o negócio do filme? Como é que tu vai romantizar uma história que é foda por si só? Sabe? Como é que tu vai idealizar algo? Vai tentar plastificar uma história que parte de pessoas medianas, de pessoas comuns, que estão marcados na história, lógico, porque ficou muita interrogação sobre o que seria
sabe? Às vezes, assim, eu até tava pensando esses dias, olhando, assim, matérias, né? Olhando reportagens, olhando documentário, que o documentário dos Mamonas é uma das melhores coisas que existem na internet. Quem puder procurar, e procura no YouTube Mamonas para Sempre. Que são familiares, são amigos, produtores, empresários que conviviam com a banda, falando sobre os caras de uma maneira completamente autêntica e 100% verídica. Eu confio naquilo, sabe? O que eu imagino dos caras? Eu imagino, assim, o Dinho, ele era um dos frontmans mais carismáticos da música brasileira. Era um cara bonitão, era um cara pintoso, ele valorizava a experiência do palco de uma maneira muito intensa e ele não se limitava só a cantar. Ele era um ator. Ele estava ali fazendo algo que ele realmente gostava. E eu vi uma entrevista com o pai dele, comentando que o Dinho já tinha sido chamado para fazer humorístico na Globo e que os caras já estavam meio puto, assim, o resto da banda. E eu imagino a banda acabando rápido. Da mesma maneira que surgiu o Bombô, eu imagino os caras caindo rápido, porque era tudo muito a exaustão, sabe? E o Dinho pra mim seria um ator, um dublador, não sei, o cara era um artista completo. O Júlio era a cabeça pensante. Ele fazia tipo básico no teclado, nos shows, mas era ele que trazia as melhores ideias, era o cara, a cabeça mais criativa da banda, e ele interagia com a galera. Sabe, ele tinha essa coisa de conversar com o público, de falar no olho do público, isso era muito massa. Eu imagino o Júlio sendo um diretor, sabe, um diretor artístico de repente, né, quem sabe. Aí tinha o Bento ele era músico, era o cara era o gênio dos arranjos. Um guitarrista, assim, cara, um dos melhores tecnicamente que eu já vi. Tecnicamente e carismático, e que sabia fazer música pesada que o povo conseguia digerir. E eu imagino o Bento como um produtor musical, porque ele sabia muito essa coisa dos arranjos, da sonoridade, fazia backing vocals, ele era tipo a operação dos Mamonas, passava tudo por ele, né? Cara, um dos maiores talentos que o Brasil, infelizmente, perdeu muito cedo. Tinha o Samuel, que o Samuel era o mais novo e ele era o mais inocente da banda. Só que ele tinha muitas referências foda pra fazer linhas de baixo. Tu escutava ali, tu sentia, esse cara ouve um Red Hot Chili Peppers. Esse cara sabe o que tá fazendo. E ele certamente seria um baita de um músico, porque ele era um cara muito versátil também. Da mesma maneira o Sérgio, que era o irmão dele e baterista, que, né, segundo o pessoal que sobreviveu, sobreviventes da equipe dos Mamonas, falam que era o mais difícil de lidar. Só que o César também, cara, ele era um baterista muito versátil e visceral. E ele trafegava em vários estilos musicais, né? Então, isso é visto muito em todas as conduções rítmicas da discografia dos Mamonas, tanto no CD, no único que eles gravaram, nos trabalhos póstumos que foram divulgados posteriormente. E eu acho que ele podia ser um cara dentro do rock que ia flutuar em várias vertentes, sabe? E esse mesmo sentimento de, puta, o que seria? Eu penso muito nisso, nas pessoas que eu convivi e que se foram muito cedo, e sempre fica aquele gostinho do, cara, e se, sabe? Pô, se o fulano tivesse vivo. Lógico, tem todo um contexto, né? Tem toda uma história, porque efeito borboleta, eu sempre falo do efeito borboleta aqui, né? A existência e a inexistência de alguém ou uma ação sempre vai ocasionar mudanças em diversos indivíduos e ocasiões e circunstâncias, né? E dentro disso nós temos tempo, né, para nos tornarmos heróis, de nos tornarmos vilões, de construirmos algo, de viver
numa mediocridade, de realizar, almejar e às vezes simplesmente sonhar, né? E eu penso nas pessoas que não tiveram e não vão ter essa oportunidade. E aonde que eu quero chegar com isso, cara? Gente, pensem que a vida, ela não é um sopro. A vida não é um sopro. A vida, muitas vezes, ela é muito mais do caralho do que a gente pensa que é. A vida não é só problema, sabe? E olha que eu sou uma das pessoas mais deprê, mais bad vibes que existem, mas sempre que eu vejo a galera sofrendo, sabe? Lógico, tem que respeitar sempre a coisa do luto, mas o que eu quero que vocês pensem, assim, reflitam, é que a vida muitas vezes ela é muito mais do caralho do que a gente pensa que é. A vida não é só trabalhar, pagar a conta e viver numa mediocridade, sabe? Por mais que nós não sejamos referências para muitas coisas naquilo que a gente gostaria de ser, primariamente nós temos que ser fodas para nós mesmos. Ter ciência de que nós podemos causar um bem gigantesco para nós mesmos. Nós temos essa força, nós temos esse poder de transformar o nosso próprio dia, transformar a nossa própria história e da gente se tornar insignificante. Falei insignificante, desculpa, de nos tornarmos significantes dentro da nossa própria significância. O começo é a gente parar de se comparar com outras pessoas e nos compararmos com aquilo que nós fomos, com o que nós somos e com o que queremos ser, para que o nosso legado seja continuado, as nossas ideias, nossos valores sejam passados adiante através de nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, das próximas gerações. Essa é a coisa positiva que existe em viver. Beleza, gurizada? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, né? Já que hoje é quinta, tô lançando esse episódio na sexta. Agora são 7:50 do dia 29/2/2024. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau.